canal do YouTube. Portanto, posto isto, meus caros, 15 horas, bem-vindos a todos. Espero que estejam bem desde a última vez que nos vimos, pessoalmente ou individualmente, e obviamente desde também a última sessão que tivemos há 15 dias. De lá para cá, alguns não assistiram, alguns vão assistir novamente, outros vão assistir pela primeira vez. O objetivo é irmos estando presentes, irmos estando aqui também partilhar alguma da nossa experiência, algum do nosso conhecimento também, e acima de tudo uma partilha. Reforçar sempre aquilo, disclaimer, que costumo fazer sempre no início destas sessões. Isto não é diretamente uma formação, é mais uma sessão de relembrar alguns aspectos de extrema importância, daí estas sessões chamarem-se Back to Basics, ou seja, voltar às bases, ou em bom rigor, relembrar aquilo que um consultor imobiliário de sucesso nunca deve deixar de fazer, independentemente dos anos que tem da atividade, que é, por norma, o que muitas vezes nos deparamos, colegas que começam a ter já um determinado core business e acabam por depois desligar um bocadinho destas atividades fundamentais. E como o mercado está, com todas estas cambiantes, todas estas alterações, todas estas vicissitudes que temos estado a existir, nada mais importante do que relembrarmos tudo o que é de forma importantíssima para estarmos presentes na nossa atividade. Reitero aqui novamente as boas-vindas, reforço o pedido para que todos aqueles que quiserem partilhar sintam-se literalmente e perfeitamente à vontade para o fazer, apenas colocando a mão no ar, ou assinando a opção levantar mão no Zoom, ou apenas ligando o micro e intervindo diretamente, interrompendo, no bom sentido, obviamente, interrompendo para partilhar. O objetivo é esse, não é debitar informação, é estarmos aqui a passar experiências. E partilhas. Portanto, dúvidas sobre a apresentação de serviços, partilhas, coisas que nunca tinham ouvido falar, aquilo que para vocês não faz sentido. O objetivo é estarmos aqui sempre muito, muito presentes. Periodicamente vou estar aqui também sempre a dar entrada aos colegas que vão entrando aqui também na sessão, passando a redundância. Portanto, o objetivo aqui, novamente, hoje é passarmos aspectos importantíssimos da nossa atividade, e hoje o Sales Folder to Impress, ou apresentação de serviços, ou uma apresentação de serviços para brilharmos. Ou seja, vermos o que é uma apresentação de serviços, o que é que está envolvido nisso, o que é que deve ser falado, como e onde deve ser feito, quais são os objetivos, quais são os propósitos, e depois, obviamente, olharmos aqui para o template. O objetivo da sessão de hoje não é estarmos a destriçar ou a esmiuçar ou desconstruir, no bom sentido, ou explicar cada um dos slides da APS, da nossa apresentação de serviços, até porque ela própria fala por si. Quem teve formação comigo, já analisámos essa própria peça. Independentemente disso, todos temos acesso a essa peça, e o objetivo é passarmos essa experiência. Compartilhar aqui a tela, pedindo novamente que me digam se a mesma está a aparecer aí nos vossos ecrãs. Está a aparecer? Ok, obrigado, Albertina. Paula. Ok, passou agora para outro slide, não é? É importante para mim ter esse feedback? Ok, obrigado. Quando falamos disto, e este slide que está aqui é aquele que muitas vezes vai aparecer aqui nestas sessões, provavelmente e de certeza absoluta, em todas as sessões que nós fizemos, este slide vai aparecer, onde muitas pessoas podem pensar, epá, mas eu já ouvi falar tanta vez destas coisas que estamos a fazer, porque é que vamos novamente, hoje, estar novamente a falar de coisas que eu já sei. E às vezes o objetivo desse é nós temos de uma forma muito presente e premente relembrar. A repetição é a mãe da retenção, como eu costumo dizer, e nestes assuntos nunca é demais. É importante nós estarmos familiarizados com a nossa atividade. Portanto, já ouvimos isto muitas vezes, este slide também está sempre, estará sempre em todas as apresentações, a roda está inventada. Agora, é importante nós percebermos uma coisa relativamente à apresentação de serviços. Obrigado, Carolina. Estava a ver aqui o chat, também se está a ouvir. Há um escritor brasileiro, Kleber Novartis, que ele tem esta frase que diz: há uma característica comum dos melhores profissionais que conheci. Todos fizeram do seu trabalho uma arte. E trazendo isto para a parte imobiliária, trazendo isto para a nossa atividade e trazendo isto para o setor imobiliário, nada mais importante do que nós, de forma prática, sabemos mesmo do que é que estamos a falar, do que é que estamos aqui, do que é que temos aqui presente. Relativamente à apresentação de serviços, pergunto-vos, o que é que está na imagem? O que é que nós estamos a ver aí
na imagem. O ovo estrelado, não é? A imagem fala por si. Agora, a minha questão... Um ovo, exatamente, obrigado, Albertina. Temos a ver um ovo estrelado. Agora, a minha questão é esta. Nesta imagem, nós temos um ovo estrelado, e o que é que isto pode ter a ver com a apresentação de serviços? Vamos ver a próxima imagem. Na próxima imagem, o que é que nós também temos? Outro ovo. Outro ovo estrelado. Com mau Agora, aspecto, com mau aspecto. Com mau aspecto, Mal diz o Miguel feito, Marques. mal Okay. feito. Agora, a questão é esta. Isto é um ovo estrelado, certo? E isto também é um ovo estrelado. A questão que se coloca é esta. Em que altura isto deixa de ser um ovo e em que altura isto deixa de ser um ovo? Nunca deixa. Ou seja, em bom rigor, é sempre um ovo. O que é que muda, tanto num caso como neste? A qualidade. A apresentação. A qualidade, a apresentação, como diz o Miguel, a Paula Bernardo disse qualquer coisa que eu não ouvi. Desculpa, Paula. A apresentação também. A apresentação, exatamente, que a Paula e o Miguel, a qualidade também. Agora, se trouxermos isto para a nossa apresentação de serviços, se trouxéssemos isto para o nosso sales folder, para a nossa apresentação, o que quer que seja, é importante nós lembrarmos alguns aspectos. E um dos aspectos que nós temos que ter presente é, tanto esta imagem como a outra imagem não deixa de ser um ovo estrelado. O que é que muda é a apresentação. É como nós a apresentamos. O que é que eu quero dizer com isto? Não devemos partir sempre do pressuposto de que todas as pessoas gostam do ovo estrelado assim. Porque há pessoas que não gostam do ovo estrelado assim. Vocês podem dizer, está bem, mas 90% das pessoas gostam do ovo estrelado assim. Ok? Eu estou dentro desses 90%. A questão é, se eu apresento um ovo estrelado assim, há aquelas pessoas que estão dos 10% que preferem o ovo assim, elas não vão querer comer o ovo, não vão querer pagar o ovo, não vão ficar satisfeitas com aquilo que nós estamos a apresentar. Então, se trouxermos isto para a apresentação de serviços, o que é que eu quero dizer? Uma apresentação de serviços não deve sempre ser feita da mesma forma. Okay? As coisas mudam, as coisas variam, aquilo que a pessoa quer, temos que perceber. Quero o ovo estrelado, ok, como é que quero o ovo estrelado? Há pessoas que dizem, eu quero o ovo estrelado, mas quero sem molho, quero espalmado, quero estrelado dos dois lados, quero o que quer que seja. Mas temos que perceber aquilo que a pessoa nos vai dizer. Portanto, se trouxermos isto para a nossa apresentação de serviços, é exatamente a mesma coisa. Não devemos fazer sempre o mesmo tipo de apresentação de serviços para todas as pessoas, porque a pessoa quer uma apresentação de serviços. Obviamente a pessoa quer, precisa, e temos que fazer uma APS, uma apresentação de serviços. De qualquer forma, se eu não consigo perceber, ou se nós, não conseguimos perceber que tipo de pessoa temos à nossa frente, o que é que a pessoa quer, eu vou estar a fazer sempre o mesmo tipo de apresentação de serviços e nem sempre vou ter uma boa taxa de sucesso, nem sempre o meu rácio de conseguir angariações será o expectável e o desejável. Estou sempre a fazer mais do mesmo. Costuma ser outra vez arroz, neste caso é outra vez ovo estrelado, que é exatamente a mesma coisa. E nem sempre isso faz sentido com a forma como nós estamos a passar e estamos a falar com o cliente. Há na área comercial quem utiliza também uma expressão que é, deixa aqui passar um slide para baixo, uma apresentação, só aqui abrir outra página, desculpem, e é a expressão UVP. E se nós trouxermos isto para a nossa atividade, aqui onde eu tenho APV, deixem-me só alterar aqui uma coisa que eu estava a ver que estava mal, obviamente, enganei-me aqui, peço desculpa, APS e não APV, portanto, se trouxermos isto para a nossa atividade, APS, na mediação imobiliária, como nós sabemos, significa apresentação de serviços. De qualquer forma, em algumas realidades, e uso isto também a expressão marketing nas vendas, outras atividades comerciais, o lançamento de produtos, etc. Há quem utilize a expressão, que é UVP, como dizia, Unique Value Proposition. E é importante nós percebermos isso, que é a forma onde muitas pessoas se posicionam e falam da nossa atividade. Ou seja, quer nós nos deparemos com a expressão APS, quer nós nos passemos com a expressão UVP, é praticamente a mesma coisa. Em ambos os casos, como eu tenho escrito, é tudo aquilo que nós fazemos, é tudo aquilo que nós somos, ou vamos colocar à disposição do cliente, neste caso, o nosso cliente proprietário.
Agora surge aqui uma questão. Muitas vezes, quando falo com colegas, com experiência, com mais ou menos experiência, com mais ou menos anos de atividade, sejam rookies, sejam top producers, alguns colegas nos perguntam, e eu próprio, às tantas, também acabo por perguntar isso às pessoas. Devemos fazer ou não devemos fazer a apresentação de serviços? É importante nós termos isto sempre muito presente na nossa atividade, para sabermos se vamos conseguir passar essa informação aos nossos clientes. Só aqui a passar uma informação muito importante, ok? Só um bocadinho, desculpem lá. Que é para ver o que está a aparecer aqui. Desculpa, para ver se está tudo ok, de acordo com o que eu tinha aqui. Ok, pronto. Eu tinha aqui uma outra apresentação que não estava a ir de encontro ao que eu queria. Ok? Agora sim, retomamos, que é esta pergunta. Fazer ou não fazer? Ou seja, devemos ou não devemos fazer uma apresentação de serviços? Há quem defenda que nem sempre é necessário fazer uma apresentação de serviços. E há também quem defenda que temos que fazer sempre uma apresentação de serviços. A questão que se coloca aqui relativamente a isto é nós termos algo sempre muito, muito presente na nossa atividade. Que é o seguinte: a apresentação de serviços, tal como nós temos vindo a falar, é uma peça, uma etapa fundamental num processo de angariação de imóveis vendáveis e com proprietários motivados. Agora vocês podem dizer, ok, Ruben, mas eu, dentro daquilo que estamos a falar muito bem, eu tenho um cliente meu que já conhece a 121. Eu tenho um cliente meu que já conhece o ramo imobiliário. Eu tenho um cliente proprietário que já vendeu a casa 5 ou 6 vezes, ou já vendeu 5 ou 6 casas com imobiliárias. Eles sabem perfeitamente o que é 121, o que é que implica trabalhar com a agência imobiliária, aquilo que nós fazemos, quanto é que nós cobramos honorários, eles sabem perfeitamente que nós trabalhamos exclusivo. Aí surge novamente esta questão, ok, devemos fazer ou não devemos fazer uma apresentação de serviços? Cada caso é um caso, como costuma dizer. Eu consigo perceber perfeitamente e compreendo perfeitamente que em alguns casos, poderá não justificar, de uma forma prática e direta, já estar a fazer uma apresentação de serviços. Ok, porquê? Porque em alguns casos, isso não justificando, os clientes já conhecem, pode não justificar fazer. É que o Tiago Fialho está a participar no chat e muito bem a dizer, eu só não faço apresentação de serviços quando são clientes repetidos, ou seja, quando são clientes com quem o Tiago já trabalhou ou com o Tiago trabalha. Perfeito, excelente, faz todo sentido que assim seja. Mas, se nós estamos a trabalhar com um cliente que já trabalhou com o 121, ou que recentemente trabalhou com o 121, ou que, por exemplo, trabalhou com outra marca tão grande como a 121, a Remax, ou uma Era, por exemplo, sabe como é que nós trabalhamos? Não invalida nós fazemos uma apresentação de serviços. A questão é, devemos estruturar a apresentação de serviços em função do cliente que nos está a aparecer, obviamente. E é sempre de extrema importância fazer isso. Em alguns casos, quando o cliente nunca trabalhou com uma imobiliária, não sabe o que é que nós fazemos para promover um imóvel, está completamente descontextualizado da realidade imobiliária e do mercado, obviamente, e faz todo o sentido fazer uma apresentação de serviços. Noutros casos, o cliente de facto está familiarizado, nós teremos que ter a sensibilidade de perceber se o facto de, entre aspas, entendam, entre aspas, obrigar o cliente a assistir uma apresentação de serviços, vai ou não vai criar algum tipo de entropia ou obstáculo na consecução que é ter a angariação. E aí, se calhar, em alguns casos, podemos não fazer naquele momento uma apresentação de serviços, mas aquilo que temos que fazer durante o processo de promoção é aquilo que eu chamo uma demonstração de serviços. Porque o serviço ele sabe quais são. Então, em vez de fazermos uma apresentação de serviços, que é a mesma coisa que eu convidasse, por exemplo, aqui, a Maria Manuel Ferreira, é ela vir à agência, e agora dizer-lhe, olá, olha, bom dia, obrigado por ter vindo, é só para dizer que a senhora se chama Maria Manuel Ferreira, obrigado e bom dia. Portanto, não faria muito sentido, porque isto já a Maria sabe. Então, eu terei com o tempo fazer uma apresentação ou uma demonstração, uma demonstração de serviços. Então, neste caso, o que é que nós devemos ter em mente? O que é que nós devemos fazer numa apresentação de serviços? Em primeiro lugar, devemos valorizar o nosso profissionalismo e a marca 121. É importante termos isto presente.
porque provavelmente a pessoa também terá outro tipo de apresentação, poderá falar com outras pessoas, outras marcas, e faz muito bem falar com outros colegas, com parceiros de outras marcas, de outras redes, que provavelmente também farão uma apresentação de serviços. Então, quando nós estamos a fazer isto, devemos valorizar o nosso profissionalismo e a marca Centro 21. Por outro lado, e o grupo de ações, por acréscimo, obviamente. Por outro lado, descrever as ações que vamos desenvolver. Aquilo que eu farei na promoção, o plano de marketing, como é que é o acompanhamento, tudo aquilo que nós vamos fazer. E depois, por último, não menos importante, explicar e justificar a nossa recomendação de valor. Portanto, isto é algo que nós devemos fazer sempre na altura da apresentação de serviços. Não está aqui neste slide de propósito, nem no slide a seguir, mas eu pergunto, o que é que nós não devemos fazer numa apresentação de serviços? Pergunto, criticar a Remax porque não partilha, 50-50, criticar a Era porque não partilha com outras redes, criticar outros colegas da Centro 21 porque tem uma agência mais pequenina, vangloriar-nos que eu tenho 11 anos ou 20 anos do ramo imobiliário, dizer, eu já vendi muitas casas, tenho muita experiência nisto. Devemos fazer isto tudo ou é de evitar? A resposta é um bocadinho óbvia, não é? Mas só para provar que vocês ainda estão acordados, o que é que devemos fazer? Ou o que é que não devemos? É um bocado retórico. Eu acho que nunca devemos falar Obrigado. mal das imobiliárias Nunca. concorrentes. Fantástico. Devemos mostrar os nossos valores. É isso mesmo, é isso mesmo. Obrigado, Arnaldo, e obrigado, Miguel. Isto o Miguel disse é retórico. Obviamente é uma pergunta com uma resposta óbvia, mas o que o Arnaldo disse também é de extrema importância. Valorizar aquilo. Eu tenho que falar por mim. Eu tenho que, entre aspas, me vender a mim. Eu nunca me conseguirei vender a mim, salvo seja, também ninguém me comprava. Com esta cara de parvo, ninguém me comprava. Mas, independentemente disso, eu tenho que vender a mim e não criticar as outras pessoas. Porque a partir do momento que eu, para valorizar o meu trabalho, estou a denegrir ou prejudicar o trabalho dos outros colegas, é aquele velho clichê. O cliente provavelmente poderá pensar, nas costas dos outros eu vejo as minhas. Ele vai dizer, então é este tipo de cliente, é este tipo de consultor que eu quero ajudar-me a vender a casa? Dificilmente. Façamos aquilo que é melhor para nós e, obviamente, para o bom interesse do cliente. Algo que nós também não devemos fazer, logo em contraponto, devemos fazer, é o que está assim no slide a seguir. Foquem-se mais no cliente e menos na empresa. Eu costumo dizer que 80% da nossa apresentação de serviços deve ser de acordo ao cliente, às suas motivações, às suas necessidades, àquilo que ele quer. Obviamente, 20% deve ser relativamente à agência, à marca, a tudo aquilo, a empresa que nós temos. Mas percebam o que eu quero dizer. Quando eu digo que não estou a focar na empresa, não quer dizer que eu não vou falar da Centro 21 e do grupo de ações. Obviamente está completamente fora de questão. Mas fazer uma apresentação de serviços, deve ser 80% focado no cliente. O que é que eu tenho para oferecer? Que ferramentas eu vou colocar à disposição do cliente? Quais são as suas necessidades? Que objeções eu preciso de tratar? Que ação de promoção eu vou fazer para o seu imóvel? Que tipo de acompanhamento lhe vou dar? Que tipo de feedback contínuo lhe dar-lhe-ei? Tudo isto é importante para mostrar ao cliente. Obviamente, 20% da empresa, quem é que nós somos, a nossa estrutura, o nosso organograma, os nossos departamentos, a nossa história, a dimensão da marca, isso é de extrema importância. Os prémios, os reconhecimentos, o lugar que ocupamos atualmente no panorama imobiliário de Portugal e de Espanha, isso é importantíssimo nós fazermos e devemos fazer. Mas mais importante que tudo é focarmos no cliente. Porque se eu não me foco no cliente, foco-me mais na empresa, naquilo que eu tenho, eu posso estar a apresentar uma coisa e não é aquilo que a pessoa quer. Vamos supor que alguém entra no stand de automóveis, estou-me a lembrar agora, alguém entra no stand de automóveis e alguém chega ao pé daquela pessoa e diz, olha, pela sua cara não precisa dizer nada. Este carro que está aqui é excelente para si. Este carro é a sua cara, porque vai do 0 ao 100 em 4 segundos, porque tem 130 cavalos, porque tem isto, tem aquilo, tem outro e tudo, e custa a módica quantia de 25 mil euros. Esta é a sua cara, é mesmo isto que o senhor quer. E o comercial do setor automóvel esteve ali durante 5 minutos a fazer uma apresentação brutal, perfeita do carro. Apresentou aquilo que o carro tem, que o carro pode fazer, vendeu ali o carro, o sonho, de uma forma brutal. Mas só no final é que ele pergunta, já agora, tem carta de condução? Procura?
E a pessoa disse, não, eu por acaso não vinha cá a procurar nada disso. Vinha cá a perguntar se precisavam de alguém para trabalhar na secretaria. E o que é que ele teve a fazer? Teve a apresentar, falou, e bem. Apresentou o produto, e bem. Vendeu, e bem, o produto. O que é que ele se focou mais? No produto, na marca, no carro, no serviço, do que faz, do que não faz. E não se focou na pessoa. E muitas vezes a falha, a dificuldade de alguns consultores imobiliários, de alguns comerciais, é exatamente isto. Focam-se mais na empresa, do que eu faço, que eu fiz, que tenho, que consigo, que faço, que não faço, até onde é que vou, até onde é que não vou, e não se preocupam em qualificar primeiro o cliente. Em tentar perceber que tipo de cliente é que eu tenho à minha frente. O que é que ele quer? O que é que eu lhe vou dizer? Será que eu lhe vou dizer qualquer coisa que não é nada daquilo que ele quer? E se por estar a dizer isso, estou a levantar um problema onde até ali ele não existia, é importantíssimo termos isto presente. Então, se o nosso foco é no cliente e não tanto na empresa, onde é que deve ser feita uma apresentação de serviços e porquê? Obviamente que, de preferência, deve ser feita sempre na agência. Isto é um bocadinho de lá para Alice, obviamente, não é? Porque na agência é onde nós estamos na nossa zona de conforto. Na visita, qualificação, na qualificação dos proprietários, eles estão lá em casa deles, estão na zona de conforto deles, estão no seu refúgio, no seu lar, no seu abrigo, eles estão lá sossegadinhos. Mas nós queremos depois que, numa segunda instância, eles venham à agência, se sentem aqui, falem connosco e ouçam aquilo que nós temos para lhes oferecer, aquilo que nós temos para colocar à disposição deles. É de extrema importância nós termos isto presente. Por outro lado, ao fazermos isto, porque é que não deve ser em casa da pessoa? Pergunta. Como é que nós conseguiríamos... É onde ele se sente mais confortável para responder todas as nossas questões. Excelente, Arnaldo. Brutal, excelente. Aqui estamos mais à vontade para responder às perguntas deles, mas eles também, provavelmente, estariam mais à vontade para responder às nossas questões. Agora, como é que eu, principalmente, ou nós, a um cliente que tem muitas objeções, tem muitas dúvidas, tem muito pé atrás, tem uma ideia, como eu disse há pouco, completamente fora da realidade, relativamente, por exemplo, à nossa forma de trabalhar e principalmente ao valor que quer para a sua casa, ao valor expectável para o valor do seu imóvel, como é que nós conseguiríamos, não estou a dizer que é impossível, atenção, não estou a dizer que é impossível, mas como é que nós conseguiremos falar de uma forma confortável, confiável, em casa dele, sentadinho lá no sofá ou na mesa, a dizer-lhe, atenção, nós trabalhamos dessa forma e atenção, a sua casa não vale aquilo que você pensa que vale. Na casa dele, na zona de conforto dele. Então, vocês estão a entender, a ideia é retirá-lo da zona de conforto dele. Como eu costumo dizer, na primeira visita, na visita de qualificação, é a casa dele. Mas quando ele vem à apresentação de serviços, é o seu imóvel. Lá é o palácio dele. Aqui é um ponto num gráfico. É um entre 10, 15 ou 20 imóveis. E é importante retirá-lo assim, da zona de conforto dele e trazê-lo para a nossa zona de conforto. Para além disto, de preferência sempre na agência, ou na sede, ou onde quer que seja, nós temos a vantagem de fazermos parte do Grupo de Nações, temos 5 agências, até ver, provavelmente até o final do ano, mais rapidamente, 7, mas até ver, temos 5 agências e temos a sede administrativa, portanto temos 6 locais diferentes, tirando um bocadinho a Nações 4, porque fisicamente não dá para fazer, mas quantitativamente, temos 5 lugares. 4 agências, excetuando a Nações 4, não é humanamente impossível fazer, e a sede. Não temos que obrigatoriamente fazer apresentações de serviço na agência a que pertencemos. Exemplo prático, deixa-me olhar aqui para quem é que está aqui. Está aqui, por exemplo, o Rui Silvestre, pertence à Nações 1. Vamos, por exemplo, olá Rui, vamos supor que o Rui tem uma agressão que é em Alcochete, ou no Montijo, ou qualquer coisa. E o cliente não está muito confortável, não tem tempo, não tem disponibilidade, já tem alguma idade, tem limitações físicas, para vir aqui à Nações 1 ou à Nações 2. Onde é que provavelmente o Rui Silvestre poderia, e aqui é que ninguém nos ouve, e hoje o objetivo é esse, onde é que o Rui deveria fazer a sua apresentação de serviços com o cliente que mora em Alcochete? Na Nações 4. Na Nações 5, neste caso, em Alcochete. Na Nações 5 e tínhamos todo o gosto em recebê-lo cá. Ora, aí está, espetacular. Ele já vai a caminho, ele está no carro, já vai a caminho.
O objetivo é esse. Ou o contrário, ou o Miguel Marques que falou, ou a Nascimento, ou alguém da Nações 5, tem uma agressão em Sacavém. Será que faria sentido estar a pedir à pessoa que mora em Sacavém, se calhar a 100 metros ou 200 da agência Nações 3, olha, tem que atravessar a ponte, tem que vir aqui ao Alcochete? Não faria sentido, ou aqui no Parque das Nações, ou na sede, ou o que quer que seja. Nós pertencemos a um grupo e podemos e devemos perfeitamente utilizar os recursos de todas as agências para isso. Porquê? Porque a pessoa está mais confortável, a pessoa sente-se mais confortável e nós estamos a passar também uma imagem de profissionalismo. E de preferência, fazê-lo numa hora com movimento. Não quer dizer que, não tendo movimento, nós não vamos passar o profissionalismo. Atenção, obviamente, não é? O Tiago Fialho aqui diz que uma agência em Odivelas dava jeito. Meu querido, eu disse que até ao final do ano vamos abrir a 6 e a 7. Depende de ti abrir a 8 em Odivelas. Portanto, fica aqui lançado o rap. Está bem, meu querido? Estamos juntos. Portanto, é muito por aí. Nunca se sabe. Não é? O futuro a Deus pertence e Odivelas ao Tiago. É um bocadinho por aqui, como se costuma dizer. Mas, se possível, é hora de movimento. O que é que eu quero dizer com isto? Em hora de movimento, nós estamos a passar uma ideia de que, para além de jogarmos em casa e estarmos na nossa zona de conforto, a pessoa percebe que é um grupo dinâmico, é uma agência dinâmica, é um consultor dinâmico, que consultores ao telefone, reuniões noutra sala. É importantíssimo que a pessoa perceba isto. Porque há aqui uma questão muito importante que, por vezes, e daqui a pouco já vamos falar disto, por vezes, alguns comerciais, alguns consultores imobiliários se esquecem. Há razão óbvia, lógica, mas há a outra razão também. Também, para mim, é óbvia e é lógica. Se vocês estão a promover um imóvel em exclusivo, por exemplo, estou a ver aqui a Madalena Teixeira. Olá Madalena, Nações 3, e a Carol, e alguém que está ao lado que eu não consigo ver quem é, também. E a Anabela, as minhas três meninas, que maravilha. Portanto, se a Madalena Teixeira, por exemplo, está aqui no meio, tem uma agressão exclusiva, de quem é a responsabilidade de promover, quem é a responsabilidade de dar feedback aos clientes, neste caso proprietários? É da Carolina Grilo, é da Anabela Castilho ou é da Madalena Teixeira? Novamente. De quem tem agressão. É de quem tem agressão, neste caso da Madalena. Agora, se a Madalena, ou o Ruben, ou quem quer que seja, não passa essa informação ao cliente, o cliente não vai perceber que não é só a Madalena que está a ter trabalho proativo na promoção do imóvel. É a Madalena, é o colega do lado, é a agência, é o grupo, são todas as pessoas que fazem parte do grupo, todas as pessoas que fazem parte da marca. E é importante isto percebemos isto. Quando nós fazemos uma agressão, quando vocês fazem uma apresentação de serviços, um dos pilares básicos, um dos pontos fundamentais é passar a mensagem aos vossos clientes, não são só vocês que estão a promover a casa. Vocês são um interlocutor ou a interlocutora entre ele, as suas necessidades, o imóvel dele e o mercado. Mas tem ao vosso lado, convosco, por trás, um grupo que vos ajuda e lança rapidamente o imóvel. É importante perceber isto. Se fizermos na agência, em hora de movimento, fica mais fácil. Por outro lado, se fizermos a apresentação de serviços em casa do proprietário, como eu disse aí no primeiro tópico, de preferência, não é condição sine qua non, obviamente, não é? Podemos perfeitamente, no limite, fazer uma apresentação de serviço em casa da pessoa. Eu já cheguei a fazer algumas, quando era consultor imobiliário, depois quando fui team leader e diretor comercial, e também quando era formador. Cheguei a fazer algumas com alguns colegas. Porquê? Uma das razões, a senhora estava doente. Noutra das razões, a esposa estava grávida, portanto, não conseguiam estar a sair e ir à agência. Também não íamos obrigar a pessoa, fomos nós lá, obviamente. Agora, de preferência, deve ser da agência. Porque se vamos lá a casa, nós não vamos ter lá em casa muitos recursos à nossa disposição. Vamos supor, por exemplo, sendo na casa deles, que o nosso computador não aguenta meia hora, ou 40 minutos, ou uma hora sem bateria. Vamos pedir à pessoa para ligar o nosso computador à eletricidade dele, para carregar o computador? Mas eu conheço a pessoa, é meu amigo. Fantástico. Até pode ir de havaianas e de camisola de alça. Nada contra, obviamente, não é? Mas isso é a regra. Isso é a exceção, aliás. A regra é, será que vamos pedir à pessoa para ligar o computador à eletricidade? Por outro lado... Não, é uma questão de postura profissional. Ora, aí é que está, Miguel, brutal. É uma questão de postura profissional. Devemos valorizar
o nosso profissionalismo. E já que o Miguel Cunha falou e muito bem em postura, será que é uma boa postura? Pode ser, pode não ser. Atenção. Se vamos levar o computador, para dizer, olha, na casa deles, olha, sente-se aqui ao meu lado, vamos aqui os dois olhar para o computador ao mesmo tempo. Eu não sei se alguns colegas têm capacidade de olhar para quem está a assistir, mas eu estou a olhar aqui, por exemplo, para algumas caras, todas bonitas e lindas, à exceção da minha, mas tenho aqui pessoas que têm, por exemplo, a Débora Schwartz e a Célia Reis, da Nações 3. Estão a assistir as duas no mesmo computador e, fisicamente, estão uma ao lado da outra. Como é que a Débora, ou como é que a Célia, dependendo do enquadramento em que cada uma delas estaria, teria capacidade de ter algum tipo de, entendam, distanciamento profissional para a cliente se ela está a 2 palmos da minha cara. Quando chega ali à altura de tratar de objeções, quando chega àquela altura de falar das coisas tal como elas são, o cliente ali ao lado não fica muito bem, obviamente, não é? Por outro lado, vamos evitar isso. Pedimos à pessoa para ligar o computador à televisão. Excelente, fantástico. Levem um cabo HDMI. Olha, tenho aqui um cabo HDMI, importa-se que eu tire e ligue aqui à sua televisão? Se calhar também não fica muito bem. Miguel Cunha, não sei se querias levantaste a mão. Sim, queria, sim. E também eu acho importante quando fazemos a apresentação de serviços, estarmos, ou seja, em que vamos numerando os vários fatores e várias slides daquilo que apresentamos, ver a reação do cliente, aquelas microexpressões, quando ao lado não é possível, porque os nossos olhos é para a frente e não somos presas para olhar para os dois lados. Muito bem observado. A não ser que sejam a Rita Ferreira ou o Pizzi, um olho para cada lado, dificilmente eu consigo estar a olhar para o computador e estar a olhar para o cliente ao mesmo tempo, obviamente. Isso aí não é propriamente... É bom para a prospecção, que eu consigo olhar para os dois lados ao mesmo tempo, mas numa apresentação de serviço não é propriamente aquilo que nós queremos, obviamente. Mas isto que o Miguel está a dizer é muito importante. Se eu tenho um cliente aqui ao meu lado, a minha propensão às vezes é mais estar a olhar para o computador para ver o que vem a seguir, do que estar a explicar à pessoa. Olho para a pessoa, olho para o computador, depois há aquele olhos nos olhos muito próximo, pode criar ali alguma tensão. E depois estamos a utilizar a eletricidade da pessoa, vamos pedir para ligar um cabo HDMI, ou mesmo que seja uma televisão 4K, podemos enviar para lá a informação através do computador. Vamos pedir o quê? O nome da internet? A senha? E se o nome da internet não é propriamente aquela que supostamente deveria ser? Ou tem uma senha um bocadinho estranha? Ou o nome da internet da rede familiar é um bocadinho pessoal? Por exemplo... Constrangedora. É super constrangedora, obviamente, não é? Temos uma pessoa do grupo de ações, tem o nome da rede em casa, é tudo menos bonito, obviamente. É bonito, mas é outra questão. Não é propriamente profissional. Por exemplo, se alguém fosse à minha casa e pedir, ou se algum de vocês alguma vez for à minha casa e pedir a minha senha, eu tenho a certeza que provavelmente os colegas que não sejam do Benfica não se vão querer ligar à minha rede. Que a minha rede Wi-Fi chama-se, da minha casa, chama-se Farmácia Franco. Quem procurar Farmácia Franco é o nome da minha rede, que é da história, onde o Benfica foi fundado, em 1904, etc. Agora imaginem, eu sou proprietário, vai um colega, consultor imobiliário, que é do Sporting, é do Porto, ou nem sequer liga ao futebol, ou o que é que seja. Então, olha, sim, é Farmácia Franco. Então o senhor disse-me que era trabalhar no escritório, não sabia que era farmacêutico. Fica logo ali uma questão que não é aquilo que se pretende. Como disse o Miguel muito bem, é constrangedor. Na agência, nós estamos à vontade. Jogamos em casa, obviamente. Algo que nós devemos evitar na agência, e não só, mas na apresentação, é evitar fatores distratores. O que é um fator distrator? É, entre outras coisas, a forma como nós vamos sentar a pessoa. Onde é que vamos sentar a pessoa? Será que vamos sentar a pessoa onde por trás passam muitos colegas? Numa sala com vidro, onde na sala ao lado estejam colegas reunidos? Ou tenha a visão para a rua, onde a pessoa passa, veja as pessoas a passar, a brincar, o que é que seja? O objetivo é que o canal de ligação seja entre nós e a pessoa. E que, no limite, a pessoa nos veja a nós e o que tiver projetado na televisão também. Como disse há pouco também o Bernal, e muito bem, aqui nós temos as coisas à nossa disposição. Temos os recursos. Se precisarmos digitalizar, temos como digitalizar. Se precisarmos de imprimir,
temos como imprimir. Se precisarmos de uma assinatura, temos um broker, temos a coordenadora, temos alguém que pode assinar por nós. Se tivermos a dúvida do departamento, se calhar no limite até podemos falar e chamar alguém. E por último, de preferência, presença de todos os proprietários. Esta é outra questão muito importante. Se vamos fazer uma apresentação de serviços, meus caros, minhas caras, façam para que a mesma seja feita com todos os proprietários. Porque se eu não faço com todos os proprietários, só faço marido e mulher, ou são 3 ou 4, ou o que é que seja, o proprietário que está presente, o que é que vai passar ao outro? Tudo aquilo que ouviu, ipsis verbis, do princípio ao fim, ou só vai passar aquilo que registou, aquilo que lhe agradou, e vai passar de uma forma negativa aquilo que se calhar ele não gostou tanto, porque a outra parte não estava presente. E se é da agência, se nós temos a presença de todos os proprietários, se há aceitação por todas as partes, no limite, que é o que nós pretendemos, todos podem começar a assinar. Todos podem preencher o contrato de mediação imobiliária, porque não li todos, na preferência, na agência. Portanto, disto, novamente, de extrema importância. Sendo na agência, há aqui algumas normas relativamente à logística que nós devemos seguir. Obviamente são coisas óbvias, mas por isso é que isso se chama Back to Basics. É exatamente para lembrar as coisas óbvias tal como elas são. Reservar a sala. Não custa nada. Não custa nada. Temos a Madalena, temos a Sandra, temos a Simone, temos a Luísa, temos a Susana, temos alguém aqui na sede para reservar salas. Reservem as salas. Não é valorizar profissionalismo, não é passar uma imagem profissional, marcar uma APS, uma apresentação de serviços, para as 15 horas, os clientes chegarem às 15 e eu virar-me para os clientes e dizer, olha, temos que esperar 10 minutos, porque a sala onde vamos estar reunidos está ocupada. Sabe como é que é? Isto são muitos negócios, são sempre clientes a entrar e sair. Mas vamos só beber um cafezinho. Há quem pense que isto é passar profissionalismo. Não é. Para mim não é. É tudo menos o contrário. Não é só por estar a passar uma mensagem de fazerem a hora de movimento que vamos passar uma imagem de profissionalismo. A hora de movimento deve estar lá. O cliente deve perceber que somos uma equipa dinâmica, que somos uma agência dinâmica. Mas se a sala para ela é às 15, é às 15. Tem que estar marcado. E não custa nada falar com a coordenadora e marcar e reservar a sala, ou temos os mapas para marcarmos as salas. Por outro lado, se vamos reservar a sala, devemos ter a sala pronta para quando os clientes entrarem. Quando os clientes entrarem na sala onde vamos estar reunidos, a sala já está pronta. Não é, vamos lá embora, então deixe-me ligar o computador, deixe-me ligar a internet, deixe-me ligar a televisão, e depois, olha, ajuda-me aqui, por favor, que eu não consigo ligar a televisão. Dê-me só um bocadinho que eu vou chamar a coordenadora, que eu não consigo ligar a televisão, o ar-condicionado não funciona, o comando não tem pilhas, não faz sentido absolutamente nenhum. Posso interromper, Ruben? Claro, minha querida, força, agradeço. Força. O problema na reserva de salas, ainda há dias tive uma reunião com o cliente, tive que ir à procura de outra sala, porque eu tinha feito a reserva 2 dias antes e a sala esteve sempre ocupada sem respeitarem a reserva que eu tinha feito. Tens toda a razão. Isso não devia ter acontecido e é reportar a quem de direito ou com o colega em si, que pode não ter reparado, e se fez de uma forma intencional, tira para o colega da próxima vez, tem algum cuidado, que eu tinha uma reserva feita, tu ocupaste a sala indevidamente, eu tive que ir para o outro lado, se calhar se fosse no teu caso também não irias gostar, obviamente. Reportar sem qualquer tipo de problemas para que isso seja resolvido. Pode acontecer, acontece e provavelmente irá acontecer mais uma outra vez. Mas é importante que as pessoas tenham algum respeito pelas marcações, não é? Claro que sim, obviamente. Obrigada. Nada, minha querida, obrigado eu por trazeres esse assunto. E já que estamos a falar disto, ao reservar sala, obrigado Albertina, ao reservar sala, reserve a sala para a hora que começa e para a hora expectável de fim. Há aquela sala para as 3, bem? Até que horas? Precisa da sala das 15 às 15h30, das 15 às 16, para que se a Albertina, a Paula, o Rui, o Flávio ou alguém que vá a seguir, tenha a sala para ele. E depois temos algum cuidado. Se eu for reservar uma sala, eu tenho que também perceber se a sala vai estar reservada antes e se vai estar reservada depois. Não é? Vou reservar a sala, já que estou aqui, olha, eu vou ficando. Depois as pessoas estão lá fora à minha espera, não pode ser. Ok? É importantíssimo, temos isto importantíssimo. A questão de respeito, cordialidade, bom senso, obviamente, que devemos ter na marcação das salas para evitar exatamente isto que aconteceu, que não deveria acontecer, obviamente. Testar tudo antes de começar.
testar a apresentação para ver se está a funcionar, internet, o ar-condicionado, o que é que seja, para ver se está tudo pronto. Oferecer um café, uma água, etc., aquilo que a pessoa possa querer. Agora reparem no seguinte, fazer visita à agência. O que é que eu quero dizer com isto? E não só fazer a visita à agência, como apresentar uma colega, a coordenadora ou alguém da estrutura, etc. Quando fazemos isto, e estamos a falar com a pessoa, fazemos uma visita à agência. Olha, já conhece a nossa agência? Deixe-me apresentar-lhe na agência. Olha, aqui temos uma sala, aqui temos a copa, não mostrei a casa de banho, não faz sentido. Isto é uma sanita, não vale a pena estar a fazer isto. Menos é mais, obviamente, não é? Mas apresentar a agência, para que a pessoa se sinta à vontade dentro da agência. Para que a agência não seja um lugar inóspito, para que não seja um lugar estranho para onde nós vamos levar a pessoa. Porque ela diz-vos, à partida, ela já tem algum pé atrás, digamos, a ir à agência. E agora tem que ir à agência, a ver isto, e a apresentação, e não sei mais o quê. Se nós vamos levá-lo lá e não os colocamos de uma forma confortável, não conseguimos de alguma forma quebrar o gelo, eles vão estar sempre tensos durante a reunião, durante aqueles 25, 30 minutos, ou 20 ou 25 minutos que nós estivemos com eles. Portanto, deixe-me apresentar à agência, olha, consegui estacionar, precisa de dinheiro para o parquímetro, olha, aqui não se preocupe, não é preciso parquímetro, não se preocupe, pode deixar aqui a chave, se eu preciso, nós fazemos a manobra para tirar o carro, não há problema nenhum. Olha, já conheci a nossa agência, deixe-me apresentar a agência. Olha, já agora, deixe-me apresentar. Susana Rego é a coordenadora aqui da agência da Alcochete. Olha, já agora deixe-me apresentar aqui outra colega que faz parte aqui da nossa atividade. Olha, já agora Pedro Antunes, é um dos nossos diretores comerciais. Já agora está aqui a minha colega Gisela, uma colega que faz parte da mesma equipa que eu. A pessoa vai sentindo bem-vinda, bem-quista e recebida na agência. Façam esse favor, meus caros, que eu às vezes vejo, agora felizmente já não, que é bom sinal, obviamente, mas às vezes via colegas a fazer apresentações de serviços e quando a pessoa entrava, parecia isto. É aquela imagem, quando a pessoa entra na agência, põe uma mordaça, preso pela polícia, parece que está a sair da carrinha celular para o tribunal. Vai sacado, vai assim, nem pode ver quem a pessoa é, ela vai passar por trás, a pessoa não vai querer. Mas basta levar a pessoa assim atrás, olha, vamos aqui para a sala fazer a apresentação de serviço. Não é isto que nós queremos, ok? Não é isto. A Paula Bernardo está-se a rir. Não é este tipo de apresentações que nós queremos fazer, obviamente, não é? A pessoa que vem à agência tem que perceber que a apresentação de serviços é para ele, é personalizada. Nós disponibilizamos tempo e os recursos de um grupo imobiliário, de uma agência, de uma sala, de uma equipa, de um consultor, para receber a pessoa. Então saibamos receber a pessoa. Nós vamos fazer uma apresentação de serviços, não vamos fazer interrogatórios, depois levar a pessoa presa durante 6 meses a um contrato de mediação imobiliária. Não é isso que nós queremos fazer. Obviamente, nós somos consultores imobiliários. Nós queremos que a pessoa vá à agência, há 121 nações, seja bem recebido, recebemos a pessoa com um sorriso, obviamente. Principalmente, a não ser, para quem está no Parque das Nações, a não ser que nós nos enganemos, nós estamos a trazer a pessoa aqui ao Parque das Nações, ou à Nações 1, ou à Nações 2, ou à sede. Não estamos a levar ali mais ao lado ao Campos da Justiça. Portanto, é este cuidado que nós temos de ter quando estamos a ver com a pessoa. Principalmente para a malta do Parque das Nações, Nações 1, Nações 2 ou sede, ok? Não é o Campos da Justiça. Tu não fez nada de mal para estar a pensar que vai para um julgamento ou para um inquérito ou um interrogatório. Não é isso. Porque senão, 5 minutos depois, ele está a arranjar desculpas para se ir embora. 20 minutos depois, ele não vai querer trabalhar connosco, porque ele não vai sentir confiança daquilo que nós estamos a passar. Portanto, é de extrema importância que saibamos receber a pessoa. Se nós sabemos receber as pessoas na nossa casa, porque é que não vamos receber os nossos conhecidos também, amigos, vizinhos, etc., familiares, porque é que não vamos saber receber os nossos clientes proprietários na nossa casa profissional, que é o Grupo Nações? A pessoa tem que sentir à vontade para gostar, para voltar e para recomendar, acima de tudo. Com isto em mente, qual é que é a ordem para uma apresentação de serviços? Digamos que não há uma ordem muito lógica, depende de cada pessoa, é uma pessoa, obviamente, não é? Mas se nós começarmos uma apresentação de serviços pela questão pessoal, obviamente, não é? A pessoa terá mais capacidade de perceber quem é que nós somos, fazer algum tipo de enquadramento. Depois, sobre a marca 121. A marca 121 no mundo, em Portugal, e depois, obviamente, muito especificamente, a empresa ou a marca 121 nações. Depois, a proposta de valor, aquilo que nós colocamos na produção do imóvel, o que é que nós fazemos,
que ferramentas colocamos na exposição de imóveis, flyers, brochuras, placas, lonas, etc., reportagem fotográfica, drone, portais imobiliários, eventos, open house, tudo aquilo que nós colocamos às redes sociais, tudo aquilo que colocamos à pessoa, o pacote de valor, a proposta de valor, nós colocamos à disposição da pessoa e depois a análise comparativa de mercado e depois, havendo as objeções e, por último, temos ali o fecho do negócio. Esta, digamos que é uma ordem lógica pela qual deve ser feita uma apresentação de serviços. Que a pessoa tem relação connosco, pode ainda não ter relação com a marca, mas pelo menos connosco já se começou a criar algum tipo de relação. Depois com a marca, para a pessoa perceber de uma forma mundial, europeia e ibérica e nacional, quem é a marca 121, quem é o Grupo Nações, apresentar tudo aquilo que fazemos e, no final, fazer a análise comparativa de mercado. Depois tratar objeções e fazer o fecho. Esta é a ordem expectável, não é a ordem obrigatória. Há colegas que começam logo pela análise comparativa de mercado, porque as pessoas estão mais ou menos familiarizadas com a estrutura do grupo. Nada contra. Agora, o objetivo é, de alguma forma, tentarmos, de alguma forma, que este seja a ordem expectável e desejável de uma APS. Dicas para uma apresentação de serviço, para o sales folder, para aquilo que o dossiê da apresentação, etc. Duração, 25 a 30 minutos. Pode ser 20 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser o que quer que seja, obviamente. Depende um bocadinho também da contextualização que nós temos com os clientes. Temos um colega aqui recentemente, da Nações 2, fez uma apresentação de serviços, durou 7, 8 minutos e acabou com um exclusivo. Obviamente, a preço que ele tinha recomendado. Já tinha ali algum tipo de trabalho feito, muito de base, obviamente, não é? E pode perfeitamente isso acontecer. Mas, para fazermos uma apresentação de uma forma fluida, constante, harmoniosa, pode fazer sentido 25 a 30 minutos. Esclarecer o processo, explicar o objetivo, começar pelo mais fácil, porque isso é que falamos de nós, se está tudo bem, se conhecia, se conhece a agência, para quando a pessoa sentar na sala, já estamos aqui mais capacitados para fazermos uma boa apresentação. Não ceder aos limites estabelecidos. O que é que eu quero dizer com isto? Se as nossas formas de trabalhar são estas. E isso deve ser feito na apresentação de serviços. Não vamos ceder ao limite de, dependendo de qualquer situação, a aceitar uma agressão só porque vai ficar fora de preço, só porque baixa dos 5% aos 4%, se passa a ser aberto quando supostamente tinha que ser exclusivo, ou quando vamos agregar por 300 mil, quando a nossa recomendação for 240. Não devemos fazer isso. Não devemos ceder. Porque a partir do momento que eu cedo num determinado ponto, estou tramado, por ali fora vai correr tudo mal, ou menos bem. Gira por baixo expectativas de preço, tem a ver com a análise comparativa de mercado, usar o nome do cliente, obviamente, não é? É importante, isto reforça a relação que dizemos com as pessoas, não é? Isolar e resolver objeções quando existirem, e se existirem, e obviamente dizer não conseguimos promover o imóvel, ou dizer ainda não, reunimos as condições para conseguir ajudar. Relativamente a esta questão de fazer a apresentação, falar de nós, tudo aquilo que nós fazemos, o nosso plano promocional, a nossa proposta de valor, há uma frase do Steve Jobs, que todos nós conhecemos quem é o Steve Jobs, mas a maior parte, 99%, sabemos quem é, onde ele diz, não fales do teu preço antes do cliente entender o teu valor. E é importante isto percebermos. Se vamos começar logo no preço, vamos começar logo nos termos do negócio, sem que a pessoa perceba o que é que está a ganhar, o que é que nós colocamos à disposição dele, a pessoa provavelmente não vai querer trabalhar connosco. Se começamos logo no preço e nas condições de negócio, se ele cria objeções a isso, ele já não vai querer ouvir o que é que eu faço para ajudar, aquilo que coloco à disposição dele. Não é impossível, mas é mais difícil, obviamente. Então, o que é importante também termos presente? O rácio de sucesso. Há consultores que têm um rácio de sucesso, taxa de sucesso, perto 100% de sucesso na APS. Eu fiz 8 apresentações de serviço, consegui 8 angariações. Mas, como está aí, outros ficam apenas pelos 20% ou pelos 30%. Agora a questão é porquê? Muitos fazem apresentações de serviço. Isso é fantástico. Mas há aqui outra, destes 20% ou 30%, alguma coisa menos boa pode estar a correr. E é importante identificarmos o que é que provavelmente pode estar a acontecer. Se for o nosso caso, retificar, alterar, corrigir. Estivemos perto do 100. Fantástico. Muitos parabéns. O treino... Diz, Miguel. Desculpa, Ruben. Eu acho que o treino é fundamental. O treino de
de uma APS é fundamental porque o discurso flui de outra maneira, e nós até nos sentimos mais confiantes a fazer a apresentação de serviços. Sem dúvida. Eu cheguei a filmar a minha apresentação de serviços sozinho, ou também cheguei a fazer acompanhado com colegas, e a verdade é que desde a primeira vez até limar todas as arestas, foi uma diferença brutal, até em termos de tempo. Sem dúvida. Fantástico, Miguel. Muito bom. Obrigado pela partilha. E é exatamente isto, daqui a bocadinho vamos falar exatamente isto que o Miguel disse. Estou a corroborar o que o Miguel falou, e falou muito bem. O treino, o discurso fluido, o treinar e o treinar. Daqui a pouco vamos falar disto. É uma recomendação que eu dou várias vezes e volto a dar. Treinem com quem tem em casa. Se tiverem filhos, treinem com os filhos, caso eles percebam o que vocês estão a dizer, obviamente. Se tiverem pais, para quem é casado, treinem com os maridos, treinem com as mulheres. Eu fazia muitas minhas apresentações de serviço, que a Maria José, quando conhece a minha mulher, fazia muitos, simulava telefonemas de prospecção passiva, ligar com proprietários, com a minha mulher, treinava muito o discurso com a minha mulher. Porquê? Porque ela, melhor que ninguém me conhece, sabe os meus maneirismos, sabe quando é que eu estava a falar depressa demais, que ela não percebia nada do que eu estava a dizer, sabe quando é que eu tinha termos técnicos e muito profissionais que ela não percebia o que é que aquilo queria dizer, se eu estava muito monocórdico, se eu estava a falar como se estivesse a apresentar o Oceano Pacífico, na Rádio Renascença, da meia-noite às 3 da manhã, ou se eu estava tipo João Baião no Big Show Sick. Portanto, eu tinha que ter, ela melhor que ninguém me ajudava a dizer isto. E depois os bandeirismos, os tiques, o mexer os óculos, o fazer ao casaco, o fazer assim, o mexer no cabelo, o desligar. Tudo isso eu estou a treinar com alguém que me conhece. Então, quanto mais familiarizado eu estou, maior provavelmente a minha taxa de sucesso. Então, por que é que alguns não têm isto? Um dos pontos é que muitas das pessoas, principalmente os que têm a mais alta taxa de sucesso, não saltam etapas na fase da agressão. Despertam a oportunidade, conseguem o contacto, vão a casa visitar o imóvel, conseguem qualificar numa primeira visita o proprietário, deixam o portfólio, marcam e agendam uma apresentação de serviços, fazem a apresentação de serviços, tratam objeções e conseguem fechar a agressão. Com isto, geram muito mais confiança, profissionalismo, credibilidade junto dos clientes proprietários. Os outros consultores querem acelerar o processo. Pensam que menos é mais. Não vale a pena porque eu consigo fazer a agressão. Querem acelerar, querem agilizar o processo, querem poupar tempo e saltam etapas, que são extremamente etapas importantíssimas. E o cliente não vai sentir, ou dificilmente vai sentir confiança em coisas que ele não sabe, que não foram explicadas, e estou a abrir a porta a ele criar ou levantar muitas objeções. Outra razão é que, os consultores com mais sucesso planeiam as reuniões, planeiam a apresentação de serviços, não andam ao sabor corrente, não andam assim a navegar na maionese, como costuma dizer. Eles controlam a reunião, sabem o que é que vão dizer, o que é que não devem dizer ao cliente, eles controlam isso. Não quer dizer, isso não significa que eles não estão com atenção ao que o cliente diz, antes pelo contrário. Exatamente por estarem com atenção, é que eles controlam a reunião e vão saber sempre o que dizer e quando dizer ao cliente, seja agora ou depois. Ao responder agora, porque se não responder agora, ele não vai ficar com atenção. Ou posso responder depois, foi uma pergunta retórica que ele fez, eu daqui a bocadinho já vou falar disso. Eu controlo sempre a reunião. Se eu permito uma pergunta que esteja completamente descontextualizada, eu vou para ali fora, depois fica muito difícil voltar onde está. Não é impossível, mas fica muito mais difícil. Seguem o template da apresentação de serviços, da APS, que foi personalizado para os clientes proprietários, têm esses templates, todos temos de grupo de ações, uma template da apresentação de serviços que deve ser uniformizado para todo o grupo de ações, que deve ser feito, obviamente. Por outro lado, quem tem uma taxa de sucesso não tem discurso monocórdico, ou excessivamente difusivo, ou um bocadinho ao estilo call center. Passem confiança naquilo que estão a dizer. Falem com propriedade. Dessa forma conseguimos. E por outro lado, sabemos que as apresentações de serviço, por norma, não diferem muito. O fio condutor é muito transversal a quase todas. Como se, às tantas já é um hábito, ainda bem, já é um hábito que nós fazemos, estamos familiarizados e não terminamos cansados.
Porquê? Porque já fazemos várias apresentações de serviços, conseguimos prever comportamentos, conseguimos prever objeções, conseguimos isolá-las e resolvê-las, conseguimos direcionar, conseguimos controlar a reunião, já não vamos ficar cansados. Por outro lado, aqueles que estão a começar há pouco tempo, que é perfeitamente natural, ou os que não fazem tantas APS, há consultores que podem ter começado há 1 ano, se calhar já fizeram mais APS do que muitos que trabalham no ramo imobiliário há 5. Atenção, aqueles que não são menos experientes em fazer APS podem ficar cansados. Porquê? Porque ainda é um processo pensado e repensado. O que é que eu vou dizer? Não posso esquecer disto, tenho que falar isto. Depois se me diga aquilo, já não vou dizer aquilo. E eu automaticamente fico exausto, fico mentalmente exausto daquilo que estive a dizer. Mas, lá está, treinar e treinar e treinar, tal como o Miguel Cunha tinha dito há pouco, e muito bem. Por outro lado, porque é que aqueles dos 100% conseguem, muitas vezes, ter perto dos 100% quando fazem APS e outros nem tanto. Nem tanto. Terceira razão, porque os consultores que têm mais sucesso antecipam, isolam e resolvem ou tratam as objeções. E quem tem experiência e quem gosta da relação interpessoal com clientes, às vezes até sabe bem, dá um bocadinho pica, como se costuma dizer no bom sentido, não é? Que alguém levanta objeções, nós sabemos que as nossas respostas serão assertivas, mas no bom sentido, mal comparado, ou bem comparado, depende da perspectiva, é como se fosse num jogo, às vezes é tipo ping-pong, obviamente, né? Toma lá a objeção, toma lá o tratamento, dá também algum elan à coisa, como costuma dizer. Por outro lado, os que têm menor taxa ficam com medo de ter objeções, depois não sabem como é contratá-los. E o meu discurso não vai ser fluido. A forma como eu estou a falar parece estar a dizer, por favor, não levantes problemas, senão eu borro-me todo aqui. Por favor, não me faças uma pergunta que eu depois não vou saber responder. Obviamente, não é? E quem tem experiência está mais capacitado para isso. Por último, os consultores com mais taxa de sucesso sabem que a apresentação de serviços é uma reunião de venda e de fecho. Não é, olha, está aqui, vá para casa pensar. O objetivo é fechar o processo. E quando digo fechar o processo, é assinar o CMI, o contrato. Portanto, não podemos, numa apresentação de serviços, ter medo de fechar a angariação. Ou não devemos ter medo da forma como estamos a conduzir, fechar a angariação. O objetivo é exatamente esse, meus caros. Não há aqui pipis nem popós. Desculpa, eu estou mais assertivo. Não há aqui nem pipis nem popós. O objetivo de uma apresentação de serviços é fechar um negócio ali. Quando digo um negócio, digo a angariação. Obviamente, não é? Porque tudo o que nós apresentamos é para o bem do cliente. Não vamos dizer nada para prejudicar o cliente. Antes, pelo contrário. Ele deve perceber que tudo o que estamos a dizer é para ajudá-lo. Obviamente, não é? E ele tem que perceber também, para além de tudo o que estamos a dizer é para o bem dele, nós somos o melhor ou a melhor consultora que ele alguma vez encontrará. Portanto, não devemos ter medo de fechar a angariação, porque não podemos desistir da primeira objeção, ou quando eles dizem, vão pensar, ok, tem uma objeção, tratamos. Tem uma dúvida? Respondemos. Tem um ponto não esclarecido? Esclarecemos. Dizem que vão pensar? Perguntem porquê. Não têm dúvidas? Não. Então, porque não assinamos? Temos que perceber logo ali. O objetivo é conseguirmos fechar o negócio e temos logo ali a angariação e isso sim vai aumentar exponencialmente o nosso rácio, a nossa taxa de sucesso. Chegamos a um ponto, falámos da taxa de sucesso, quando é que vamos fazer, dicas, como, onde, porquê, mas aquele clichê que já houve há muitos meses, já há muitos anos, que é lidamos com pessoas. E aquilo que eu disse no início, o ovo estrelado, nem todas as apresentações devem ser feitas da mesma forma. Se eu faço a mesma apresentação de serviço para todas as pessoas, em alguns casos eu não vou ter o objetivo que eu pretendo. Porque se calhar a pessoa com quem eu estou a falar, aliás, não é o tipo de apresentação que a pessoa deve ouvir. Então, aqui é importante falarmos dos tipos de clientes. Aqui é um bocadinho psicologia misturada, obviamente, mas vamos tentar aligerar a coisa, obviamente, tento fazê-lo também. E a forma como nós comunicamos com a pessoa depende muito do tipo de cliente, neste caso, proprietários com que estamos a ligar. Então, em que altura é que nós começamos a perceber que tipo de cliente temos? Se é quando chegamos lá na apresentação de serviços? É quando na primeira objeção ele diz, não estava à espera que ele me dissesse isto. Tu és assim, não tinha essa ideia. Não é, não deve ser. Se é mau sinal. Nós começamos a perceber que tipo de cliente
Que objeções podemos ter? Que tipo de comunicação deve ter no back-office? E principalmente na primeira visita, quando vamos lá à casa dele, nós começamos a perceber logo isso. Que tipo de cliente é que eu tenho? Se é um cliente que é muito focado em nós, se é um cliente que dispersa-se um bocadinho daquilo que nós estamos a dizer, se é um cliente que o tempo dele anda sempre a correr, se é aquela pessoa que é muito zen, tem muita calma, gosta muito de ouvir, gosta de perceber, vê com as mãos, como se costuma dizer. Esse tipo de cliente também é importante percebermos que tipo de pessoa, que tipo de cliente está à nossa frente, para depois então, quando fizermos um APS, temos em conta, entre outros, porque há aqui vários tipos de clientes, mas aqueles principais, os 4 principais, são, entre outros, o cliente, perdão, o cliente visual. Que tipo de cliente é o cliente visual? Bem, é como o nome indica, obviamente. É um cliente que, entre outras coisas, prefere imagens, gosta de apresentações dinâmicas, tipo de PowerPoint, mas sempre muito bem feitas, recorrendo a tópicos. Pode ser também um cliente que gosta muito de imagens, de fotografias, de vídeos, etc. A apresentação deve ser direta, deve ser relevante, deve ir de encontro exatamente àquilo que ele quer ouvir e ver, obviamente sendo de acordo com os interesses dele. Devemos evitar ser maçudos, ok? Ser maçudos e começar a falar de coisas que não têm nada a ver com aquele tipo. Se ele, ao momento que ele é visual, pode também começar a fazer viagens mentais. Estamos a falar em alhos, desculpe o termo, e ele está a pensar em bugalhos. E não é isso que nós queremos. Pode até, eventualmente, mostrarmos vídeos. Na parte da promoção, vídeos com drone, mas o que é isso, vídeo com drone? Olha, está aqui o exemplo. Visitas virtuais, mas o que é isso, visita virtual? Olha, está aqui um exemplo. Olha, fazemos visitas 360, mas o que é isso, 360? Olha, está aqui um exemplo. Ok? É importante nós fazermos isto também para o cliente, um cliente visual. Não é muito aquele cliente de estar a ouvir a falar e 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 falar. Não. Temos que intercalar o falar com a apresentação gráfica para que ele possa perceber tudo aquilo o que nós lhe vamos dizer. E muitas das vezes, o segundo tipo de clientes, também temos que perceber não só aquilo que dizemos, mas também a forma como dizemos. E estes são os clientes auditivos tonais. É um cliente que não precisa tanto de apoio visual, mas obviamente, se tivermos uma apresentação no computador ou na televisão, o PowerPoint serve mais de apoio para nós, tipo guião, script, daquilo que estamos a dizer, do que propriamente para ele. Mas o foco está na forma como nós falamos. Aquilo que em psicologia se diz, a nossa, em PNL, a nossa linguagem paraverbal, aquilo que eu estou a dizer, como dizer, a acentuação, aquilo que eu estou a dizer, a conotação certa das palavras, a acentuação certa das palavras, aquilo que nós dizemos, a forma como nós dizemos as coisas à pessoa. É importantíssimo isto. Se é importante, e se percebemos que o cliente é muito analítico e muito auditivo em função àquilo que eu digo e como digo, temos que sempre tratar, isto para mim é de lá para ali, isto é sempre, mas devemos tratar muito bem, ou treinar ainda melhor o nosso discurso, para que seja, como está aqui, harmonioso, fluido, linear, perceptível e nunca monocórdico. Tinha uma nota que há uns anos assisti a uma apresentação de serviços que foi feita sem recurso. O colega tinha o computador, tinha a PDF, tinha tudo, até foi na agência, mas ele percebeu que era aquele tipo de pessoa que desligava rapidamente se eu lhe mostrasse a televisão ou se mostrasse o computador. Então ele fez uma APS sem qualquer tipo de recurso, mas falou de uma forma assertiva, muito correta e conseguiu, correu muito bem. Conseguiu a angariação, conseguiu o exclusivo, passado 3 ou 4 meses, conseguiu-se vender o imóvel daquele proprietário. Mas ele, não obstante ter tudo preparado, percebeu, se calhar não vou fazer aqui a apresentação com o computador, porque ele de certeza que vai se dispersar. Um cliente solteiro, não era o único proprietário, ele vai se dispersar. Então ele fez uma apresentação. Tinha lá o computador, mas fechou, televisão apagada. Olha, se for preciso, eu ligo a televisão, já está lá a apresentação. Se não for preciso, vou tentar assim. E ele conseguiu. E o cliente gostou muito daquilo, que era muito o cliente que estava a ouvir o que ele estava a dizer. Estava, como se chama dizer, a beber aquilo que o colega estava a fazer quando dá APS. Obviamente, se vamos utilizar este recurso que é não ter ferramentas ali à parte, é de extrema importância que estejamos super familiarizados com a APS, estejamos altamente qualificados e treinados para fazer a apresentação de serviços. Obviamente, se qualificarmos previamente o nosso cliente, sabemos, obviamente, que tipo de cliente esse é, ele é, de logo, que tipo de abordagem poderemos colocar à disposição dele.
Por outro lado, temos os clientes auditivos, mas neste caso auditivo digital, que é tudo tem que estar muito bonitinho. Tudo tem que estar muito fundamentado. Faço-lhe uma análise comparativa de mercado, bem fundamentada, bem explicada, visual também, mas ele vai querer ouvir este valor por causa disto, daquilo e do outro. O plano de marketing, vamos apresentá-lo, a nossa proposta de valor deve ser bem esquematizado. O que é que eu vou fazer, o que é um flyer, o que é uma visita 360, quando é que eu vou fazer, qual é o objetivo, onde é que vou deixar, qual é que é o objetivo. Tudo isto é importante. Obviamente, vai ser feito acompanhamento, que deve ser feito, explicar o que é, explicar de uma forma lógica e visual o que é o acompanhamento. Senão ele pode pensar que o acompanhamento é ligar-lhe uma vez por semana. E o acompanhamento também é isso. Mas também, entre outras coisas, é fazer um relatório de acompanhamento mensal. Então, por que não apresentar-lhe um template no relatório de acompanhamento mensal? Isto é que eu me proponho fazer daqui a um mês. E, obviamente, quando falamos do mercado, seja no mercado de uma forma superficial, genérica, ou seja na altura da ACM, da análise comparativa de mercado, devemos anexar relatórios validados com as respectivas fontes. Porque aí estamos a credibilizar a informação que estamos a transmitir ou a passar ao cliente proprietário. Fizemos aqui um estudo de mercado, há ali uma casa na Rua Maria Joaquina que custa X. Está bem, mas onde é que está essa informação? Onde é que está o link? Onde é que está a informação? Onde é que está a fotografia? Onde é que está o valor? Onde é que está o relatório? O cliente quer ouvir muito aquilo que nós estamos a dizer, mas acima de tudo precisa de corroborar, precisa de comprovar, precisa que eu lhe demonstre, por A mais B, aquilo que eu lhe estou a dizer. O auditivo tonal acredita naquilo que eu estou a dizer pela forma, como eu digo, a linguagem paraverbal. O cliente auditivo digital acredita naquilo que eu estou a dizer, mas tem que mostrar, tem que credibilizar e fundamentar aquilo que estou a dizer. Por último, entre outros tipos de clientes, temos aquele cliente, de vez em quando também se eu falar, é um nome estranho, não estão familiarizados, que são os sinestésicos. As pessoas sinestésicas sofrem de sinestesia, são aqueles clientes, como o nome indica, sinestésicos. Em alguns casos, algumas palavras de alerta sobre este tipo de cliente, são clientes que, por exemplo, por que não, fazer uma apresentação de serviços em forma de papel, impressa, imprimida, para que o cliente a possa sentir. Obviamente, eu tenho um exemplar e ele ter outro exemplar. Parênteses. Quanto menos papel tivermos, mais árvore temos. Okay? Fecha aqui o parênteses do defensor da natureza, mas pronto, voltando agora à parte imobiliária, quanto mais papel eu evitar, melhor a natureza agradece e as árvores também. Obviamente, dentro da reciclagem, tudo o que tem a ver com isso. Mas, no limite, podemos até entregar depois uma apresentação impressa. Olha, está aqui, pode ficar para si. Ou essa é sua, é para si. Ou depois na assinatura do CMI, ou mediante confiança, se percebermos, vamos ter ali um cliente que pode querer isto. Porque este tipo de cliente pode estar a ouvir o que eu lhe estou a dizer, pode estar a ver o que eu lhe estou a dizer, mas a mente dele está a vaguear. Eu estou-lhe a falar em análise comparativa de mercado com o T3 no Parque das Nações, ele está a pensar, hoje é quarta-feira, hoje é dia de ir comprar batatas, porque tem que fazer puré com almôndegas para os miúdos. E eu estou a falar aqui um trabalho de número de circo incrível, ele está a pensar naquilo que está a fazer. Obviamente. Né? Palavras alertas para os clientes sinestésicos. Para além de, como está no último parágrafo, é um cliente que dá muita importância aos sinais sensoriais. Os sons, os cheiros, é importante isto também. Por exemplo, na primeira visita, perceberam que é alguém que gosta de um cheiro de incenso qualquer, ou tem casa perfumada, ou tem uma vela acesa para dar cheiro à casa, gosta, vocês percebem que este tipo de cliente, na loucura, por que não? Na apresentação de serviços, na sala, lá num canto, ter uma velinha também. Sim, lusco-fusco, para não dar conta. São estes tipos de clientes que gostam disto. Estamos aqui, estou a olhar, entre outras pessoas, mas estou a ver a Maria Manuel Ferreira, para além de consultora imobiliária, é especializada em staging, em decoração de interiores, ela provavelmente saberá disto melhor que eu, mas é muito isto também, é criar uma imagem para que a pessoa se sinta à vontade onde está, que é quase que replicar o ambiente da casa dele, para a pessoa sentir bem, desde que a pessoa seja sinestésica. Não ponho cá com incensos, que um minuto depois eu saio da sala. A não ser que seja constipado. Portanto, não sou este tipo de cliente, obviamente. Gosto de sons, gosto de cheiros, mas uma coisa é sons, outra coisa são cheiros, obviamente, não é? Depende da relação. Mas há clientes que é isto. Agora, se eu vou fazer em papel, logo ali à partida,
se é um cliente sinestésico, eu tenho que ter o cuidado de perceber que tipo de cliente é que é, se vou ou não vou deixar em papel para o cliente que está à minha frente. Isto é sempre de extrema importância. Então, clientes visuais, clientes auditivos tonais, clientes auditivos digitais, clientes sinestésicos, independentemente do tipo de cliente que seja, é importante sempre percebermos isto. Percebe que tipo de cliente tu tens na qualificação e farás certeza uma melhor apresentação. Isto é de extrema importância. O tipo de cliente, que tipo de pessoa é esta que eu tenho à frente? Quem é este senhor que está aqui à minha frente? Quem é este casal? Quem são estes 3 herdeiros? Quem são estas 4 pessoas? Quem é esta pessoa que está à minha frente? É mais visual? E eu vou mais para a parte gráfica? É mais auditivo? Gosta mais de ouvir? É auditivo digital? Gosta mais de ouvir e comprovar? Ou é mais sinestésico? Gosta mais de ver gráficos e o computador e vai à televisão ver o gráfico, aponta. Há muitos clientes, é este. Pois há clientes dentro dos visuais que são mais visuais no tipo de, eu lhe apresento vídeos, fotografias, etc. Há outros mais visuais, mas mais para a parte dos números, gráficos, rácios, etc. Há pessoas que gostam imenso de ter esse tipo de cliente, de tipo de assertividade quando estamos a falar com eles. E é muito este tipo de abordagem que nós devemos fazer com eles, quando estamos a falar com eles. Isto para dizer, como escreveu Benjamin Franklin, político do século XVIII nos Estados Unidos, diz-me e eu esqueço. Ensina-me e eu lembro-me. Envolve-me e eu aprendo. E uma apresentação de serviços, entre outras coisas, é também envolver o proprietário na apresentação de serviços. O proprietário tem que perceber, como dissemos há pouco, que tudo aquilo que está a ser dito é para o seu bem. Eu nunca farei uma apresentação de serviços, nós nunca faremos uma APS em que aquilo que vamos dizer é para prejudicar o proprietário. Está completamente impensável, está completamente fora de questão. Porque a partir do momento que eu numa APS ou em qualquer ligação comercial e relacional com o cliente, se eu vou dizer qualquer coisa que o vai prejudicar, a quem é que eu também estou a prejudicar? Novamente, mais uma pergunta retórica. A nós. Obviamente não. Não faz sentido absolutamente nenhum. Se eu vou dizer algo para prejudicar um proprietário, eu também vou prejudicar a mim. Mas se eu só lhe digo aquilo que vou fazer, ele pode esquecer. Não ficou presente, ele não sabe. Se o ensino eu lembro-me, não se preocupe, que eu depois faço o meu acompanhamento. Eu lembro-me que ele me disse que era um acompanhamento, mas ele não sabe o que é um acompanhamento. Ele não sabe o que é uma análise comparativa de mercado. Ele não sabe o que é um plano de marketing. Ele não sabe o que é isto. Ele não sabe o que é aquilo. Porquê? Porque eu só lhe disse que ia fazer. Se eu envolver, ele vai aprender. E às tantas, vai ser alguém que, novamente connosco, de uma forma muito prática e muito rápida, estará sempre ao nosso lado para nos ajudar e de acordo com aquilo que estamos a fazer. Obviamente que nós não temos, não vamos, o objetivo não é esse, nós temos o template da APS, não vamos agora aqui estar como disse no início, estar a destrinçar e explorar cada um dos slides. Existe, eu passo isto a toda a gente, seja o Hulk, seja o Top Producers, não só o template, como as fotografias, as fontes para serem instaladas, etc. Esta é a apresentação de serviços do grupo 121 Nações, que está uniformizada para todo o grupo. Obviamente que, tal como eu digo a toda a gente, vocês podem perfeitamente, cada um dos colegas, pegar nela, personalizá-la, individualizá-la particularmente. Obviamente, não é? Tenham o cuidado de não fazer, depois estar a enviar para todos, porque depois às tantas há uma grande confusão que nunca se sabe qual é que é o documento oficial do Grupo de Nações. Nós temos o nosso, o que não invalida, porque grupos, direção comercial, agência, o que quer que seja, façam uns próprios, mas desde que não seja muito, saia muito do contexto, que é aqui isto que temos. Todos nós temos, existe uma para a Nações 1, para a Nações 2, para a Nações 4, para a Nações 3 e para a Nações 5, todos nós temos isso. O objetivo é personalizar. Todas são feitas em PowerPoint. PowerPoint, Illustrator, FX, Canva, o que quer que seja, o objetivo é fazermos uma apresentação de serviços. O fim justifica os meios. O fim é ter a apresentação feita, é ter o exclusivo. O meio é fazer a apresentação de serviços. O meio nunca deve ser não fazer a apresentação de serviços se o meu fim é ter a direção. Posso não o conseguir. São parte da inicial apresentação de serviços, a apresentação
genérica da fotografia da agência, que pode ser, entre outras coisas, alterada, como digo na formação, por uma fotografia de uma zona onde nós vamos ter a angariação, ou uma fotografia do próprio prédio que vamos angariar. Eu utilizei aqui o exemplo da TAMI, da Nações 2, uma identificação pessoal, negócios que realizamos, falar da 121, das 121 Nações, depois da história do timeline das 121 Nações, da estrutura, do organograma, dos prémios, de tudo aquilo que nós fazemos na promoção do imóvel e depois também, obviamente, de uma forma adicional do plano de marketing, sites, redes sociais, placas, flyers, lonas, portais imobiliários, partilhas e análise comparativa de mercado e depois, no final, trabalhar juntos com uma forma taxativa, não com ponto de interrogação, que eu posso me pôr a pôr caminhos apertados. Vamos trabalhar juntos? E ele diz que não. Portanto, aqui é acabar com um ponto de exclamação. Tenho a certeza absoluta, com esta apresentação de serviços, com este profissionalismo, vamos trabalhar juntos. Então, e agora, Samuel, vamos trabalhar juntos? Ele disse, não, obrigado. Eu, pronto, ok, da saúde e sorte, boa noite e um queijo. Obviamente, não é? Semos assertivos. Novamente, digo e passo esta informação, passo esta orientação. Esta é a APS tipo, o template do Grupo 121 Nações. Obviamente, será alvo de melhorias, é bom sinal, é sinal que os tempos estão a mudar e que o grupo está a crescer e temos cada vez mais serviço a colocar à disposição dos nossos clientes, mas façam. Ninguém no Grupo Nações pode dizer que não tem a apresentação de serviços porque não está a ser correto. Okay? Toda a gente tem. O grupo podem não ter feito o download quando foi enviado, podem ter apagado, podem ter perdido, podem ter feito o que quer que seja, mas ninguém pode dizer que não tem uma apresentação de serviços ou que não tem acesso à apresentação de serviços. Todos os que passaram por mim na formação, todos, mesmo que sejam top producers, têm acesso a isso. Obviamente, não é? Porque o departamento do marketing fez. Esta própria APS será, nos próximos tempos, alvo de melhoria, até porque há os reconhecimentos de 2022, há outras coisas que devem ser acrescentadas, outras que devem ser retiradas, e a ideia é um melhoramento, uma melhoria contínua da apresentação de serviços. E é isso que nós nos propomos, é isso que nós queremos fazer. Em termos de conclusão, a apresentação de serviços é para brilhar. É um momento em que nós chegamos e vamos brilhar junto do cliente. É que nós vamos reforçar a confiança deles, vamos diminuir o número de objeções, porque se uma apresentação de serviços é muito bem feita, de uma forma estruturada, de uma forma fluida, de uma forma cordial, harmoniosa, eu estou a explicar tudo às pessoas. E logo à partida, se as pessoas ficam explicadas, ficam esclarecidas, aliás, diminui a probabilidade de eles terem objeções. Por outro lado, vou aumentar o número de visitas. Se eu coloco um plano de marketing à disposição do cliente e associado a isso, aumentar um estudo de mercado, uma análise de mercado de acordo com a realidade do mercado, eu vou ter um bom plano de marketing, uma boa promoção do imóvel e um bom preço. Então, aumentar de uma forma drástica e brutal e muito positiva a quantidade e, acima de tudo, a qualidade de visitas. E, por último, não menos importante, aumentar a nossa eficácia, a nossa eficiência, a nossa proatividade, a nossa produtividade, o nosso profissionalismo, tudo aquilo que colocamos à disposição dos clientes. Para quê? Para aumentarmos os mandatos de confiança. Aquilo que, de há uns meses, esta parte tem sido o panágio em todas as reuniões diárias, semanais, mensais, kick-off, estrutura, estreia, etc., angariações. Cada vez mais a importância de termos angariações, mais angariações e boas angariações. E como eu disse no início, num dos slides do início, a apresentação de serviços é uma peça fundamental para nós identificarmos proprietários motivados que estão a ter imóveis vendáveis. A apresentação de serviços não é só para fazer, porque sim, para encontrar alguém que quer vender uma casa e alguém quer colocar a casa à venda. Dificilmente. Eu posso fazer uma apresentação de serviços, mas será mais do mesmo. Sou apenas mais um a fazer uma apresentação de serviços. Portanto, é de extrema importância termos isto presente. E quando estamos a trabalhar, fazer uma apresentação de serviços, a pessoa está-nos a ver, está a perceber, ganha confiança naquilo que nós estamos a dizer. Estamos a falar, como disse há pouco, e reforço, com propriedade daquilo que estamos a dizer. Se quisermos, estamos a falar com propriedade sobre a propriedade do proprietário. E é importante ele perceber isto. Esta pessoa, ok, eu confio nesta pessoa. Esta equipa, este grupo, tem tudo aquilo que eu preciso para me ajudar. Uma apresentação bem feita, como conclusão, é conhecer e entender os clientes tão bem, mas tão bem,
que o nosso serviço adapta-se a ele e vende sozinho. Fazer uma apresentação de serviços de uma forma fluida, harmoniosa, cordial, de encontro às necessidades do cliente, é falar das coisas tão bem. Mas tão bem, no final, na maior parte dos casos, ou aquilo que nós queremos, o que é expectável é ele dizer, ok, muito bem, parece-me bem, onde é que eu assino, o que é que precisa da minha parte. Porque nós percebemos que tudo aquilo que vamos colocar à disposição dele é de acordo com aquilo que ele ou ela ou eles precisam de ouvir. Novamente reforço, não vou fazer uma apresentação de serviço igual para toda a gente. Não é isso que eu quero. Muito bem, estou a fazer apresentações de serviço. Palmas. Muito bem. Estou a fazer muitas. Boa. Estou a fazer uma quantidade insana de APS. Muito boa. E a qualidade das mesmas? Obviamente. Um jogador de futebol, se em 20 remates marcar um golo, é bom. Pelo menos marcou um golo. Mas o objetivo é que ele em 20 remates marque 5 ou 6. Obviamente. Mas pelo menos marcou um golo. Fantástico. Mas se for trabalhado, se tiver treino, com o objetivo, se calhar pode aumentar a margem de golos que marca. Com a APS é exatamente a mesma coisa. É treinar, é estar lá, é falar com as pessoas, é familiarizar-me com a apresentação de serviços, personalizá-la, individualizá-la, pegar na APS e dizer, eu tenho aqui o Sr. Manuel e a Dona Maria, o que é que eu vou fazer? E eles entram, e lá na sala, para além de estar o slide a dizer apresentação de serviços, com a nossa cara, ou sem a nossa cara, esta não tem a cara, só tem no segundo slide, mas se quiserem pôr no início, ponham no início. Para além disso, a apresentação de serviços, coloquem lá um quadro, uma caixa de texto, e coloquem, bem-vindos, Sr. Manuel e Dona Maria. E quando eles entram na sala, sentam-se na mesa, ou antes de sentarem na mesa, já estão a olhar para a televisão, e está lá, bem-vindos, Sr. Manuel e Dona Maria. E eles perceberam, ainda não comecei, entre aspas, a dizer nada, e eu já começou, espera aí que ele fez uma coisa só para nós. Espera aí que aqui a senhora da imobiliária preparou uma coisinha para nós. Deixa cá ouvir, deixa cá ter a atenção dobrada àquilo que me vai dizer. E este é só um pormenor, de menos importância, mas que tem muito impacto. Bem-vindos, Sr. Manuel e Dona Maria. Colocar lá, a pessoa ainda fica com mais atenção àquilo que nós temos para lhe oferecer. É muito isto. Voltar sempre às bases, não é? Este slide também estará sempre connosco, não é? Estará sempre em todas as apresentações que eu fiz. Às vezes é só fazer o básico bem feito. Tinha o exemplo da caneta BIC, não é? 1950 era assim, 1999 era assim, em 2022 é assim, e em 2023 continua a ser assim. E a BIC não mexe. Não mexe. Porquê? Está bem feito. É simples. Se uma apresentação de serviço deve ser bem feita, façam-na. É simples, não é nada complicado. Temos diretores de agências, temos formador, temos diretores comerciais, temos team leaders, temos coordenadoras, temos uma estrutura, temos um colega do lado, temos o que quer que seja para nos ajudar a fazer apresentações de serviços, fazer por nós. Tentem em casa, falem com as vossas mulheres, com os vossos maridos, gravem, ouçam a vossa voz, vejam a vossa imagem, percebam se há maneirismos, se há uma forma muito efusiva de falar, percebam isso. Percebam até quando eu posso falar, depois fazer uma pausa, aumentar o volume quando tenho que fazer, falar uma pausa para perceber, falar de uma forma mais calma para falar aquilo. Se tiverem cães, treinem com os cães. Eu estou a dizer isto, eu treinava com a minha Cuca. O Gastão não, que ainda é pequenino, não houve, eu digo qualquer coisa, ele vai à vida dele, mas com a Cuca eu treinava muito. Tive a Cuca durante 15 anos e às vezes falava com ela quando ela começava a fazer assim. Depois fazia assim, depois fazia assim, e as orelhas faziam assim. Quando ela começava a deixar-lhe desinteressar-se, disse, ok, pronto, já não estás a ouvir o que eu estou a dizer. Eu cronometrava, viu o tempo que falava isto. Quando não era a Cuca, era a Maria José. Mas as orelhas já não faziam assim. Mas pelo menos tinha uma coisa melhor. Tinha as orelhas mais pequeninas, a outra é um Cocker Spaniel, e dizia, pá, olha que já estás assim, olha que estás a falar depressa demais, olha que estás a falar disto. Quando não conseguia, falava. Não tenho, falo com o espelho, vejo no espelho. Tudo isto é importantíssimo. Treino, treino, treino e treino. Eu agora confesso, não me lembro, um deles é o Phil Jackson. Phil Jackson é um treinador muito conhecido de basquete, da NBA, basquetebol, mas há um treinador, de momento, lembro-me agora, não me recordo o nome dele, que é um treinador de futebol americano, do NFL, nos Estados Unidos, e ele, no início de cada época, ele tem à frente dele os melhores jogadores do mundo de futebol americano. Estão lá no treino, quando eles começam, cada sessão, cada época, eles sentam-os no balneário e sabem o que é que ele faz? Ele pega numa bola de futebol americano, mostra-lhes e diz,
meus queridos, meus caros, isto é uma bola de futebol americano. E sabem como é que a bola é cozida? É cozida desta forma, é cozida desta forma e é cozida assim. Agora imaginem-se, coloquem-se na pele de pessoas, de homens que ganham milhares, milhões de dólares, que a primeira palestra que têm com o treinador é isto, é uma bola de futebol americano. Pois imaginem nos bilhões de dólares, bilhões que a NFL tem, o Super Bowl, tudo aquilo que... Mas um treinador de futebol dos mais conhecidos diz isto é uma bola de futebol. Explica o que é a bola. Simples. O Phil Jackson, um treinador muito conhecido da NBA, vai muito aos pormenores. Ou os pormenores do que é aqui que se ganham campeonatos, ou aqui se nós conseguimos fazer a diferença ao fazer apresentações de serviço. Muito obrigado a todos. A próxima será daqui a 15 dias sobre tratamento de objeções. On no means not yet. Quando é que diz, não, às vezes quer dizer ainda não. E devemos conseguir lá chegar novamente. Meus caros, apresentações de serviço, apresentação de serviço, sales folder, é muito isto, é brilharmos, é estarmos sempre à disposição da pessoa para poder ajudar, é ouvir aquilo que a pessoa tem para nos dizer e, acima de tudo, passar informação aos clientes. Não sei se alguém quer partilhar alguma coisa, quer reforçar, quer dizer alguma coisa. Eu quero agradecer toda a apresentação, Rubem. Muito obrigado. Obrigado, Arnaldo. Obrigado eu pela vossa presença. 29 presenças, 29 ligações, mais alguns colegas, obviamente, que há ligações, nações 2, nações 3, então, alguns colegas têm mais um dispositivo ligado, mas estão mais pessoas a assistir. Nós somos 295, era bom que fossem mais, mas pronto, ganha quem está, perde quem não está. Beijinhos e abraços, até à próxima. Qualquer coisa disponham, estejam ao dispor. Beijinhos. Obrigada, Ruben. Obrigado eu, beijinhos a todos e abraços. Fiquem bem, obrigado. Com licença.